Sejam todos bem-vindos à nossa casa de acolhimento, né, espiritual, nossos irmãos, né? Porque quando chegamos aqui trazemos nossos amigos que nos acompanham no dia a dia e são acolhidos. E hoje a mesa está composta por mim, Ademir, por Gracita, por Graça e por Jarivaldo, que fará a palestra de hoje. Peço a todos que fiquem em silêncio, se harmonizem, pensem em coisas boas, para a gente entrar numa sintonia, para todos, né, começarem a mandar muita energia boa aqui para o nosso irmão que proferirá a palestra, tá bem? Todos fiquem tranquilos. Vou passar a palavra para Gracita, faz a prece inicial. Jesus, nosso mestre, irmão, estamos aqui mais uma vez para estudar o Teu Evangelho. Auxilia-nos para que possamos aprendê-lo, para colocá-los em nossas vidas. Auxilia o nosso irmão que vai fazer a palestra, para que ele diga o que realmente nós precisamos de ouvir, para aquecer os nossos corações. E, Mestre amado, esteja conosco toda essa reunião, com a Tua equipe, os espíritos elevados que comandam essa casa, e com Fabiano de Cristo, nosso mentor. Assim seja. Com essa prece, em nome de Jesus, Maria, Nossa Mãe Santíssima, de Fê Fabiano de Cristo, mentor dessa casa de oração e trabalho, e de toda a espiritualidade amiga que preparou esse ambiente para todos nós aqui, vamos dar início à nossa reunião de tarde e noite de hoje. E passo a palavra para o nosso irmão Jarivaldo para dar início à nossa reunião. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações, paz e bem. Bom, é uma alegria imensa rever todos vocês. Sou portador do abraço fraterno de todos os que fazem o Grupo Espírita de Lacerda. E é sempre uma alegria retornar a essa casa de oração e trabalho e ver todos vocês. Agradeço desde já a acolhida. A gente estava correndo um pouquinho para ver se conseguia transferir um arquivo e deu tudo certo, pelo menos eu espero. Vamos tentar abrir daqui a pouco. Mas a gente tem como meta de vida, como prioridade, em um mundo tão turbulento como este que a gente vive, a gente vê que nós temos um propósito comum em estar aqui numa casa de oração e de trabalho, no domingo à tarde. Então, certa vez um sociólogo, verificando as relações sociais, ele disse que toda relação social, o nome dele é Marcel Mauss, ele disse que toda relação social, ela se reflete num dar, receber e retribuir. Ele, ao analisar as sociedades primitivas, ele via que sempre era ofertado um tipo de presente, e quem recebia esse presente como uma forma de boas-vindas, sempre se sentia obrigado a dar presentes maiores ou mais significativos do que aquele que ele recebeu. Então, a gente trazendo esse pensamento do Mauss para a realidade da gente, do dia a dia, a gente vê que o que a gente recebe da casa espírita, o que a gente consegue absorver de bom aqui, muitas vezes a gente não consegue retribuir. E a gente fica sempre querendo retribuir de alguma forma, não só a casa, a instituição, as pessoas, mas também a espiritualidade. E é esse elo que nos mantém aqui hoje, essa necessidade de retribuir de alguma forma, necessidade de buscar um aprimoramento espiritual. Isso é muito bom.
nos dias atuais, a gente vê que existe esse desprendimento. Há pouco tempo eu fui dar uma palestra numa instituição espírita lá na Boa Vista, e ela mexeu muito comigo, assim, porque eles têm um trabalho fantástico. Eles abrem a instituição para que os moradores de rua, aquele pessoal que vive nas ruas ali da Boa Vista, do centro da cidade, eles vão até o centro espírita para tomar banho. Aquilo ali me deixou tão... Eu nunca mais tomei banho do mesmo jeito, desde que eu fui para lá e vi aquela realidade. Porque enquanto eles estavam lá, na fila, e eles organizam de tal forma que depois eles tomam banho, mas também se barbeiam, é feito pequenos curativos, eles deixam lá roupas limpas, que são doadas, eles lavam as roupas, e elas ficam lá à disposição. E tudo é feito de uma forma muito harmoniosa. Então, teve uma senhorinha, por exemplo, que chegou e disse: eu posso levar mais uma roupa porque está chovendo, enquanto eu estou com uma suja, vai lavar alguma coisa, eu tenho outra seca. Ela disse: pois não, vem aqui, escolha. Sem aqueles apegos que a gente está tão acostumado assim no dia a dia da gente, né? Dizer, não, você só tem direito a uma, então vai ser somente uma. Sem esse tipo de atitude, né? E eu escutei cada coisa assim que é... Puxa, água limpa. Em outro momento, o pessoal... e olhe que é uma situação de tensão, né? Porque eles recebem gente de todo tipo. Então, eles recebem pessoas alcoolizadas, pessoas drogadas. E é um momento de tensão, mas que tudo transcorre dentro da mais perfeita tranquilidade. Então, eu fico imaginando o que é que uma pessoa que se sente diferente, ela se sente valorizada, ela se sente acolhida, ela se sente amada por causa de um banho. Então veja como nós temos muitas vezes muito à nossa disposição, mas a gente não sabe dar esse valor, fazer essa reflexão. Então, teve uma vez que um tio meu falou assim que eu fiquei impressionado no interior, porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a flor do maracujá. É uma das flores mais bonitas que eu já vi na minha vida. A flor do maracujá, quando desabrocha, ela precisa se fecundar, né? Para que surja o fruto. E um dos besouros que faz essa fecundação de forma muito propositiva e muito rápida é um besourão grande, que o pessoal chama, se não me engano, é mangangá. E é um besourão feio, pretão assim, que bota medo em quem vê. E ele vai nas flores e acaba aquele pólen, fica colado nas costas deles, ele vai em busca de alimento, mas vai polinizando aquelas flores e elas se transformam em frutos. E meu tio chegava assim e dizia: tá vendo aí, Gerivaldo, é assim que ocorre, me explicando. Eu disse: pois é. Aí depois a gente foi almoçar e tinha lá o suco de maracujá, né? Quando eu tomei o suco, eu achei muito saboroso, obviamente, né? Aí ele disse: é para você ver como a sua vida, esse suco, o que está lhe dando energia, vitalidade, está diretamente ligado àquele besourinho. Então, essas coisas passam despercebidas, sem que a gente dê a devida atenção. A gente vai num processo contínuo de relativização das relações sociais, sem perceber que esse jogo de dar, receber, retribuir, mas não é o jogo material de dar, receber, retribuir, não materialmente, mas esse dar, receber e retribuir sentimentalmente, né? É muito importante para a vida da gente. A gente hoje vê que tudo está tão relativizado que, na minha época, por exemplo, e olha que eu não sou tão velho assim, mas na minha época a juventude se reunia nas ruas, a gente sentava e ficava conversando. Hoje a gente conversa no WhatsApp. Hoje a gente se deprime quando a gente vive numa vida de aparências das redes sociais. A gente posta alguma coisa e as pessoas não dão aquele like, né? Não vão lá dizer que está bacana, como está legal, né?
E você se deprime porque você acha que a sua vida não está sendo valorizada por aquelas pessoas do seu convívio virtual. A gente vai assim relativizando cada vez mais e se tornando insensível às dores daqueles que tanto necessitam, porque a gente acha que os sentimentos são artificiais, como os convívios das redes sociais. Então a gente vive cada vez mais relativizando e sem compreender o que há de essencial na nossa existência. Por que é tão importante a gente se encontrar e se buscar? Por que é tão necessário que a gente se dê ao outro, ajude e auxilie, porque o outro é importante para a gente também. A gente às vezes acha que o próximo, por exemplo, ele está no trabalho, está no convívio social, mas o próximo está dentro de casa, e cada vez mais a gente percebe que as pessoas, ao se encontrarem, elas se desencontram. Estava conversando com a minha filha do meio e eu dizia, é impressionante como você chega, a gente está diante de você e você está mexendo no celular. É como se você se desligasse e vivesse um mundo virtual, mergulhasse naquele mundo. Então, ela brinca muito comigo com relação a isso, mas a gente vai assim, meio que sendo intoxicado por isso, e a gente deixa de perceber a necessidade que temos de conviver, de bem viver. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo porque hoje nós vamos falar de algo que, digamos assim, em essência, tem a ver com tudo isso que eu estou falando. Porque hoje vamos falar de algo que está no livro A Gênese. Deixa eu ver se eu encontro o arquivo aqui para abrir para a gente ver. Então, hoje nós vamos conversar sobre um tema da Gênese. E é um tema que ele é muito interessante. Está no capítulo 10 da Gênese, mas também está em alguns capítulos do Livro dos Espíritos, que fala sobre a Gênese orgânica, especificamente sobre a formação primária dos seres vivos e o princípio vital. O princípio vital tem um capítulo dedicado a ele lá no Livro dos Espíritos também. Então vamos conversar a respeito disso. Então, por que eu fiz todo esse preâmbulo falando das relativizações da questão social, que às vezes a vida passa de forma rápida sem que a gente perceba, né? Então, por exemplo, eu tenho um dos diplomas menos importantes que eu tenho, aliás, o diploma menos importante que eu tenho, assim, na minha existência, é o diploma de datilografia. Então, não sei quem tem aqui o diploma de datilografia, né? Esse é o diploma mais desnecessário que eu tenho até hoje, porque eu fiz o curso de datilografia, e quem fez o curso de datilografia, ele tem assim um trauma psicológico, né? Não sei se vocês passaram por isso, né? Porque a gente vive durante muito tempo com um mantra na cabeça, né? A, S, D, F, G, H, J, K, L, C, S, D, né? A, Q, S, W, D, E, F, R. Então, é a posição dos dedos lá no teclado da máquina de escrever, né? Quem não souber o que é máquina de escrever, depois a gente, né, os mais jovens aí, a gente descreve o que é. Então, eu fiz o curso de datilografia há pouco tempo atrás, há 2 décadas atrás, e hoje a máquina de escrever é absolutamente desnecessária na nossa existência. Eu tenho outros cursos muito menos importantes que eu fiz, cursos de informática, Basic, COBOL, DBase, tudo absolutamente desnecessário, obsoleto. Então, a vida está tendo assim ciclos muito rápidos, a gente está tendo que se informar, a gente tem assim, os especialistas dizem que a quantidade de informação que é processada por uma criança de 10 anos de idade é muito maior do que a quantidade de informações processadas por uma pessoa de 70, 80 anos de idade há 50, 60 anos atrás. Então a gente vive
mundo onde a gente precisa de muita informação e a gente, na nossa existência, em uma única encarnação, a gente percebe que tudo é muito veloz. Imagine quando a gente vai falar do surgimento da vida, né? Quando a gente vai falar sobre as questões mais profundas, como é que a gente está aqui hoje, como é que foi formado este planeta. Então, aí a situação fica muito mais complicada, né? Então, tem uma piadinha que Divaldo Pereira Franco diz que certa vez uma pessoa estava assim muito revoltada com aquela situação de pobreza que vivia, né? Ela pegou e disse, bom, eu vou... Foi deitar, foi dormir, né? Tem um ditadozinho que diz assim, quando o problema está muito grande, é melhor ir dormir, né? Aí ele foi dormir, aí quando chegou teve um encontro com Deus, olha que maravilha. Ele foi dormindo encontrar com Deus. Aí ele teve essa oportunidade ímpar de conversar com Deus, aí pegou e disse, Deus, o que é para o Senhor 1 bilhão de anos? Aí ele olhou assim e disse, é 1 segundo. Aí ele pegou e disse, Senhor, e o que é para o Senhor? 1 bilhão de reais. Aí ele olhou assim e fez, é 1 centavo. Aí ele pegou e disse, está vendo, Senhor, eu estou passando por tanta dificuldade, por tanto problema, consiga para mim 1 bilhão de reais, isso não significa nada para o Senhor. Ele pegou e disse, então espere 1 segundo. Então, esperar 1 segundo é o quê? Esperar 1 bilhão de anos, né? Então, vai esperar um pouquinho ele, né? Então, é mais ou menos isso que acontece no surgimento do nosso planeta, o que para a gente é uma coisa assim impensada, porque a gente é temporal, a gente é muito contemporâneo, a gente não entende essa infinitude de Deus, e com isso a gente perde meio que parâmetros para analisar as coisas, até porque tem coisas que estão na doutrina espírita que a ciência ainda não chegou lá. Então, vamos começar a respeito desse tema que está no capítulo 10 da Gênesis. E essas são as perguntas fundamentais que a gente tem. Como surgiu o planeta? Como é que existe essa harmonia toda? Porque, embora a gente pense que existe uma desarmonia aos nossos olhos materiais, mas existe uma harmonia que está regendo todos os seres vivos e tudo que está dentro deste planeta. Qual o elemento fundamental de tudo que existe? Será que é o átomo? Será que é a célula? O que é que existe de fundamental em tudo que nos rodeia? Existe a partícula de Deus que tanto buscam, né, explicar. Como surgiu a vida? Como a vida se renova e se modifica de acordo com as transformações do planeta? Então, é mais ou menos essas as perguntas que nós fazemos e que tem um fundo de respostas nesse capítulo da Gênesis. Bom, agora vamos para a teoria, né? Eu tenho o privilégio de viajar muito pela minha atividade profissional, viajo muito, especialmente pelo sertão. E nós estamos aí saindo de um período de 6 anos de seca. E sexta-feira agora eu tive a oportunidade de passar aqui no caminho de Garanhuns para Arapiraca, onde a gente passa ali por Bom Conselho, por Brejão, por algumas cidades que ficam entre essas duas cidades. Há cerca de 6 meses atrás eu passei por lá e eu ficava impressionado, porque tudo parecia cenário de deserto. Você não via uma árvore com flores, exceto aquelas que têm assim um preparo especial para esses longos períodos de estiagem. Você só via pedra e aquela imagem cinza em tudo que nos rodeava. E ao passar por lá na última sexta-feira eu fiquei impressionado, porque o que era cinza hoje é mata. Você vê a vegetação toda frondosa, a mata fechada. Então, isso num curtíssimo intervalo de tempo, né? Aonde a gente acha que não tem vida, existe ainda aquela vida latente. Quando a gente vai naqueles riachos, naqueles grotões, naqueles barreiros que estavam secos há muitos anos, se você for lá hoje, você vai ver sapo, você vai ver uma série de animaizinhos que já estão por ali se reproduzindo, e você diz, como é que pode um negócio desse, né? Então,
há dois elementos gerais no universo. Um é o elemento inteligente, o princípio inteligente. Esse princípio inteligente forma o espírito. Daqui a pouco a gente fala a respeito disso. E outro é o elemento material. É o fluido cósmico universal, ou a matéria. Daqui a pouco a gente também dá uma mergulhadazinha nesse outro elemento. O espírito é o ser inteligente da criação, sede da consciência, da razão e da inteligência. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas transformações e modificações constituem inumerável variedade de corpos da natureza. Então, se a gente olhar a criação de Deus, abstraindo o próprio Deus, a gente vai ver que existem dois elementos. Um que é o espírito e outro que é a matéria. Todos eles criados por Deus, mas o fluido cósmico universal, que a gente pode dizer que esse elemento assim essencial em tudo que nos rodeia, ele é a origem de diversos outros fluidos. Agora, vamos ter um cuidado quando a gente falar de fluido. Eu morro de medo no ambiente espírita de falar de fluido, porque na época de Kardec não existia um termo mais adequado para se referir a essa questão, né? Então, muitos dizem assim que o termo mais adequado seria energia. Mas o que é importante para a gente é que a gente saiba o que ele quis dizer com fluido. Quando a gente vai no dicionário e está lá assim, fluido, aí há uma referência a coisas líquidas, que não é o caso. A gente tem que entender fluido como algo que flui, como algo que é etéreo, como algo que ele é muito, muito sutil à nossa percepção. Isso já é suficiente para a gente entender. Bom, o princípio material, ele vai se individualizando, ou seja, se agregando, e se transforma em matéria. Essa transformação do princípio material, do fluido cósmico universal, ele é específico para cada planeta. Eu sei que é um assunto muito assim teórico, né? Eu espero que vocês não durmam muito, mas é só entender que cada planeta ele tem as suas especificidades, né? Cada planeta é específico, esse fluido. Ou seja, se você está aqui na Terra, as características desse fluido, desses princípios materiais vão ser diferentes de outro planeta. Até a própria doutrina fala que quanto mais evoluído o planeta, mais quintessenciado é a matéria, mais quintessenciada é a matéria. Então, o princípio material se individualiza e se transforma em matéria, enquanto que o princípio inteligente vai se individualizando e se transforma em espírito. Então, quando a gente pensa no surgimento deste planeta, então a gente tem que pensar, primeiro, como é que surgiu o planeta? Surgiu a partir do fluido cósmico universal. E através da manipulação desse fluido cósmico universal pela inteligência, pela razão e pela vontade. Quando Jesus diz assim para a gente, antes de vós sedes, eu era. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele está aqui conosco desde a formação deste planeta. A gente pode assim dizer, não sei se o termo está adequado, que engenheiros siderais, sobre a coordenação de Jesus, foram responsáveis pela manipulação desse fluido cósmico universal, para que se desse os primeiros encontros moleculares, a partir de aí surgisse toda essa harmonia ao longo de bilhões de anos. Deu para acompanhar mais ou menos assim, em poucas palavras, porque o tempo é curto? Bom, agora eu vou me lembrar do tempo que eu dava aula de geografia, né? Aí está mais ou menos um esquemazinho de como é que surgiu a vida no planeta. Então aqui no princípio a gente tem a formação da Terra e a gente vai em uma espiral, né? Essa parte vermelhinha é a época pré-cambriana. Então a gente tem, a partir da vontade, a partir da inteligência, a partir da abnegação desses engenheiros siderais, podemos dizer assim, foi formado esse planeta, houve os primeiros encontros moleculares, e aí surge a vida. Para a gente ser mais rápido, né? Surge a vida que ela data de cerca de 4, veja, o planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Estão lembrados da piadinha que Divaldo falou, né? O que é 1 bilhão de anos? É um segundo, né?
Então, para a gente que a gente é muito temporal, fica difícil de entender, né? De abstrair, né? Tem um amigo meu que viajava comigo e quando eu estava fazendo faculdade eu pegava umas amostras de rocha para fazer análise aqui mesmo no Cefis. Aí ele dizia, por que tu pega isso? Eu digo, não é para a gente ver lá, datar, né? Tem alguns critérios para a gente fazer. Ele disse, quanto tempo tem essa rocha aí? Eu disse, sei lá, pai, tem rocha aí que tem milhões de anos. Ele disse, como é? Eu disse, milhões de anos. Ele disse, quem é que estava aqui há milhões de anos atrás para dizer que essa rocha tem milhões de anos, né? Outra pergunta que ele fazia, os dinossauros esteve aqui há quanto tempo? Eu digo, rapaz, milhões de anos. Ele pegou e disse, quem é que estava aqui para dizer que eles têm milhões de anos, né? Ou seja, fica difícil da gente abstrair porque a gente é muito temporal. A gente vê a existência apenas sobre essa ótica aqui que a gente está no cotidiano. Então, surgem as primeiras vidas, surgem os répteis, surgem os dinossauros, os grandes mamíferos, os grandes animais. E aí a gente vai ter o homem surgindo há cerca de 1 milhão e meio de anos atrás. Quando já existia todas as possibilidades dele encarnar, né? Então, entendam também o seguinte, precisamos entender o seguinte, que o fluido cósmico universal se individualiza e vai criando a matéria, e o princípio vital vai se individualizando e formando o espírito. Desde aquelas primeiras experiências dos seres unicelulares, já existia também o princípio inteligente encarnando, se aprimorando até chegarmos aqui. Então, vejam que é uma jornada milenar, né? Que nós temos aí. É por isso que quando a gente se olha, a gente está necessariamente e objetivamente vendo milagres, entre aspas, os milagres, né, da criação. Porque desde 4 bilhões de anos atrás, que tudo vem sendo harmonizado, arquitetado, constituído, desde seres unicelulares, para que a gente hoje tivesse bilhões de células em nosso próprio organismo. Então, é tudo um arcabouço que vem sendo construído por muitos e muitos e muitos anos. Muitas gerações, muitas épocas incontáveis. Bom, para a gente entender mais ou menos de como se dá essa aproximação entre os elementos primitivos, a gente, como dá essa, digamos assim, essa aproximação, mas eu quero usar outro termo, mas me esqueci agora, mas eu acho que dá para entender essa aproximação. Eu me lembro muito do fogo, porque vejam só como é interessante, como é sutil e como a gente precisa perceber as coisas que nos rodeiam com outros olhos. O fogo, ele surge pela presença de 3 elementos. Para ter fogo, a gente precisa de oxigênio. Sem oxigênio não há fogo. Se a gente pegar uma vela, colocar um copo em cima da vela, a chama vai diminuindo até se apagar, porque ela vai consumindo o oxigênio que está retido ali naquele copo. Então, é fundamental ter oxigênio. É fundamental ter combustível. Combustível existe em abundância na natureza. Tudo pode pegar fogo, depende do ponto de temperatura. Então, até o aço pega fogo, depende do ponto de temperatura. Então, a gente precisa também de calor. Não tem fogo se não tiver calor. Se a gente tiver a combinação perfeita desses 3 elementos, a gente tem o fogo. Combustível, o oxigênio e o calor. Se combinou de forma harmoniosa, surge o fogo. Bom, quando a gente vê a molécula de água é 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E veja que eles se aproximam, se atraem e formam a água, mas se a gente tiver, por exemplo, ao invés de 1 átomo apenas de oxigênio, se a gente tiver 2 átomos de oxigênio, a gente já vai ter a água oxigenada. A água oxigenada é extremamente corrosiva. Eu não estou me referindo a essa água oxigenada que a gente tem na farmácia, que a gente usa para fazer a asepsia de ferimentos, etc. e tal. Aquilo ali é uma água oxigenada com 20%, 20 volumes. Então, a água oxigenada, essa molécula de H2O2, ela tem muito mais volumes do que essa água que a gente tem na farmácia. Bom, eles se atraem e formam a água. Mas vejam que interessante.
o hidrogênio sozinho, ele é extremamente explosivo. Tem até bomba de hidrogênio. Então, a Coreia do Norte, inclusive, estava sendo acusada de desenvolver bomba de hidrogênio. O oxigênio sozinho, ele alimenta o fogo, alimenta a combustão. Mas quando eles se unem, formam a água, a gente tem o principal agente extintor de incêndio que a gente tem conhecimento. Quando a gente tem a água, o bombeiro, ele usa, o corpo de bombeiros, ele usa a água em abundância, porque está presente em todos os locais, e dependendo da forma como ele emprega essa água, ele pode apagar qualquer tipo de incêndio. Agora tem algumas restrições, como por exemplo, um incêndio de equipamento elétrico energizado. Não sei se vocês percebem, quando tem um princípio de incêndio, vai sempre um carro de uma companhia elétrica para cortar a alimentação, porque o que ficar lá, pegando fogo, ele vai conseguir apagar com a água, que eles têm como conseguir em abundância. Então, vejam só como é sutil. Se eu tenho os átomos separados, eu tenho um elemento extremamente inflamável e o outro um elemento que alimenta a combustão. Se eu tenho eles juntos, eu tenho a água, que é o principal agente extintor que a gente tem na natureza. Então, vejam como existe uma harmonia em tudo que nos rodeia. E é uma harmonia que ela vai no átomo, né? Quando a gente pensa assim, não, o que é que tem de mais essencial? É a molécula. Mas a molécula é formada por átomos. Mas os átomos são formados por núcleo, onde tem prótons e elétrons, prótons e nêutrons, e os elétrons que ficam girando, orbitando ao redor do núcleo. Então, o átomo não é a partícula fundamental, como pensava Dalton. Então, como Bohr, como tantos outros cientistas, o átomo é formado por outros elementos, e a doutrina espírita explica que é por um fluido, que é por uma energia, digamos assim, como alguns querem utilizar esse termo, é por um fluido que a gente ainda não chegou lá, ao conhecimento profundo dele através da ciência. Tranquilo até aí? Vamos adiante. Então, o que é que diz para a gente o Allan Kardec nesse capítulo da Gênese? Visto que são os mesmos elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos que formam incessantemente, em dadas circunstâncias, as pedras, as plantas e os frutos, podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares em virtude da lei da afinidade. Tudo isso pelo pensamento, pela vontade do princípio inteligente. Tranquilo? Vamos adiante. Então, agora vamos falar de uma variação do fluido cósmico universal, que é isso que tem de mais essencial, mais elementar no nosso globo e em todo o universo. Então, o que é o fluido vital? O próprio nome diz, o fluido vital é uma variação do fluido cósmico universal responsável pela mobilidade, pela vida, pelo ânimos de tudo aquilo que está presente na nossa existência. Então, a gente pode dizer assim, grosso modo, que o fluido vital, ou princípio vital, está presente nos seres orgânicos e está ausente nos seres inorgânicos. Quais são os seres inorgânicos? São as rochas, os minerais, a água. E os seres orgânicos são os vegetais e os animais. Tranquilo? Vamos lá. O princípio vital ou fluido vital é uma modificação do fluido cósmico universal, é responsável pela força, movimento, vitalidade dos seres. Então a gente funciona, nós somos como grandes usinas de fluido vital. Então as crianças têm uma capacidade enorme de produzir o fluido vital. Vejam que eles saem. Quando bebês, é assim, de uma forma, um bebezinho ali, quando for daqui a 2 anos, ele já vai estar com uma mobilidade incrível. Ele dá assim, exponencialmente, o crescimento de um bebê é muito rápido. Então, eles são usinas produtoras desse princípio vital. Ao passo que as pessoas que vão se aproximando já em idades avançadas, elas vão naturalmente diminuindo essa capacidade de produzir esse princípio vital.
Então, uma pergunta que um amigo fez quando a gente estava conversando a respeito disso, ele disse assim, e o que falar dos atletas, né? Porque parece que os atletas têm muito mais vitalidade do que a gente, né? Parece que eles têm muito mais princípio vital, fluido vital do que nós. E esta é uma verdade. Então, esse princípio vital é gerado a partir do metabolismo das células, a partir do dinamismo que a gente tem no nosso dia a dia, da importância que a gente dá à alimentação. Então, vejam que a gente não está meio que absorto no mundo, solto, esquecido, né? Como a gente chega assim de, meu Deus, Deus esqueceu que eu existo. Não, a gente tem todas as potencialidades necessárias e a gente faz todo um trabalho involuntário mesmo. A gente não imagina que a gente é capaz de processar esse fluido cósmico universal e transformá-lo em fluido vital. Então, o princípio vital varia conforme a espécie. Então nós temos muito mais fluido vital do que um vegetal. Então, de acordo com a espécie orgânica, esse princípio vital varia. Ela mantém o funcionamento do corpo físico e pode curar doenças. Bom, eu espero que vocês tenham acompanhado rapidamente esse raciocínio, porque o tempo é meio ingrato, a gente tem que falar rápido, eu já falo meio rápido assim naturalmente. Mas, quando a gente vê assim, o princípio vital é uma variação do fluido cósmico universal. Então, a gente é capaz de processar esse princípio vital, e esse princípio vital é responsável pelo funcionamento do corpo físico e pode curar doenças. Quando a gente chega aí, pode curar doenças, a gente já imagina, de acordo com esse conhecimento, o que foi que Jesus fez em alguns momentos. Como, por exemplo, com a filha de Jairo. Jairo era uma autoridade do templo na época de Jesus. Então, ele era chamado, a autoridade do templo era chamada de príncipe do templo. Então, veja só que até a denominação já coloca Jairo num lugar de destaque. E Jairo tinha uma filha apenas, e que ela estava doente. E que ele estava desesperado por inúmeras tentativas que ele tinha feito de curar aquela criança, né? Ele amava profundamente a filha. E aí ele teve um insight, né? Ele chegou assim e disse o que fazer, porque tudo ele tentou fazer e não foi exitoso. Ele chegou e disse, rapaz, eu vou falar com Jesus. Era, naquela época, provavelmente a decisão mais equivocada aos olhos materiais que se poderia ter. Porque ele, uma autoridade do templo, o príncipe do templo, indo ter com um profeta, então ele chegou, se despiu de toda aquela autoridade, colocou-se ao caminho de Jesus, ao encontro de Jesus, às margens do Mar da Galileia. Aquele homem que estava ali indo encontrar Jesus, ele não era a autoridade do templo, ele não era uma pessoa importante, ele era um pai desesperado. Jairo chega e, quando ele se aproxima, aqueles servos do templo vão afastando as pessoas que estavam ali aglomeradas para escutar Jesus. E quando ele chega e olha para Jesus e diz assim, minha filha está doente, vem comigo, sei que podes curá-la. Jesus, no mesmo instante, para tudo que está fazendo e segue Jairo. Ele não pensa duas vezes, ele não contra-argumenta, ele não coloca a posição de Jairo em destaque, porque ele sabe que ali está uma pessoa desesperada. E veja que, às vezes a gente fica questionando, né? Mas será que Jesus se importa com o meu sofrimento, né? Será que a espiritualidade se importa com o que eu estou passando? Será que Jesus dá ouvidos à minha dor? Será que eu sou ouvido quando clamo? Jesus para de fazer tudo que estava fazendo e segue Jairo. Mas naquele meio tempo, quando ele estava seguindo Jairo, ele para. Jairo continua e ele para. Ele olha para o lado, olha para o outro e diz assim, quem me tocou? Aí Pedro olha assim para Jesus, respondendo a ele, coisa que só é típico assim, só para contextualizar, é como se fosse um latino falando, né? Porque Pedro olha para Jesus e diz assim, que é isso, mestre? Está vendo o povo aqui, tudo aglomerado, um batendo no outro,
todo mundo aqui aperta, e vou perguntar quem te tocou. Ele disse, não, mas não é assim. Tocar é uma coisa, eu senti virtude saírem de mim. Eu senti fluido saírem de mim. Eu senti energia sair de mim. Aparece aquela mulher que sofria de uma hemorragia há mais de 10 anos. Se apresenta e Jesus diz, vá minha filha, tua fé te curou. Mas eu acho que nesse meio tempo, Jairo olhou assim e disse, espera aí, né? Alguém furou a fila. Eu cheguei primeiro, né? Porque nesse meio tempo, os servos dele se aproximam e dizem, tua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. Mas Jairo olha meio que desesperado para Jesus, e Jesus olha para ele e diz uma frase que ecoa até hoje. Porque quando eu abro o Novo Testamento e vou ler essa frase, ela me incomoda. E deveria incomodar a todos nós que passamos por dificuldades, porque nessa existência, a gente não vem aqui para ser feliz, não. A gente está no mundo de expiação e prova. A gente vai ter momentos transitórios de felicidade. E a gente tem que transformar essas dificuldades em suporte para a resistência, para os desafios que surgem a cada vez mais. A gente precisa ser capaz de suplantar esses desafios. A gente vai passar aqui por momentos transitórios de felicidade. E Jesus olha para ele e diz, não tema, apenas creia. Apenas tenha fé. Não temas. Então, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente deveria se lembrar dessa frase, né? Não tema, apenas creia. Creia que eu sou capaz. Creia que Jesus é capaz de te dar um suporte. Creia que a espiritualidade pode lhe socorrer no momento difícil. Creia que toda uma gama de amigos estão dispostos a ajudar. Basta que para isso a gente peça de coração. Veja o caso de André Luiz, quanto tempo ele passou no umbral sofrendo, mas foi o sofrimento em um determinado momento de desespero que fez com que ele abrisse a guarda. E quando ele abre a guarda, ele é socorrido, porque eles estavam ali de prontidão, esperando apenas o momento certo. Muitas vezes a gente quer que os espíritos controlem as nossas vidas, vivam as nossas vidas. Isso não é viver. Nós somos livres para fazer o que quisermos. A gente vive também absorto em culpa, envolvido em culpa. A gente tem que substituir a culpa pela responsabilidade. Então, a gente errou, somos responsáveis pelos nossos erros. Certamente sofreremos, mas temos que fazer o necessário para reparar os erros que cometemos. Substituir a culpa pela responsabilidade é algo muito importante também. E essa frase de Jesus, não tema, tão somente creia, ainda ecoa nos nossos ouvidos. Então ele vai até a casa de Jairo. Quando ele chega, Jesus na casa de Jairo, a primeira atitude que ele toma é o quê? Afastar os incrédulos de dentro da casa. Tirou todo mundo. Por quê? Porque ele ia manipular o fluido vital. Através do princípio inteligente, através do espírito, ele ia manipular o fluido vital. E se existissem pessoas ali que não estivessem naquela mesma sintonia, iriam comprometer o trabalho. Então ele tirou todo mundo de perto. Só ficou Pedro, Tiago e João, que eram pessoas mais próximas a ele, e os pais da criança. E ele, entre aspas, ressuscita essa jovem. Entre aspas, porque a Gênesis a gente vai ver em capítulos vindouros que vocês vão estudar aqui, que esses milagres não são milagres, efetivamente, usando pejorativamente o termo. Então, vejam como fica mais fácil da gente entender o que é que se processou nesse fato do Novo Testamento, nesse acontecimento. Outra passagem interessante, se ele passar aqui, deixa eu ver. Não passou. Travou. Aqui. 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 Entra. Daqui a pouco ele chega. Outra passagem interessante é a da viúva de Naim. Jesus está passando por esse vilarejozinho chamado Naim. E
em um determinado momento, ele vê um funeral. Quando ele vê o funeral, ele vê uma mulher desesperada, porque o filho, ela era viúva, e o filho único desta mulher estava sendo enterrado, tinha morrido. Ele fica tocado pelo sofrimento da mulher, porque a mulher judia naquela época, se ela não tivesse um marido ou um filho, ela estaria condenada à desgraça no meio social. Então Jesus fica tocado pela comoção dela. Ele se aproxima do jovem e, novamente manipulando esse fluido vital, faz com que ele regresse. Então vejam que nesse episódio específico, Jesus não pergunta nada, Jesus não faz nenhuma indagação, nenhum questionamento. Ele simplesmente vai lá e faz a manipulação desse fluido. Então, às vezes a gente fica se perguntando, né? Ainda, será que Jesus está preocupado com a minha dor, com o meu sofrimento? Será que ele realmente se importa comigo? Essas passagens deveriam fazer com que a gente fizesse essa reflexão, não é? Bom, deixa eu ver se eu consigo aqui voltar. Vocês estão lembrados desse cidadão? E agora, o Vanderlei Cordeiro de Lima, ele, olha que eu já fui, apesar das minhas formas obtusas, né, não acusarem isso, eu já fui atleta. Então, eu já fui corredor. Agora, depois de um certo tempo, eu resolvi parar com as corridas e me dedicar ao esporte da comilança, né? Aí acabei pegando uma forma meio arredondada, mas lá em Atenas, na Olimpíada de Atenas, veja que só o fato da Olimpíada ser em Atenas já era um fato assim muito emblemático, né? Porque foram lá que surgiram os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos surgiram para a confraternização de pessoas. Então, da mesma forma que a gente se reúne no Natal para confraternizarmos e comemorarmos o nascimento de Jesus e não do Papai Noel, então as pessoas, há muito tempo atrás, também se confraternizavam através desses jogos. Como hoje a gente vai no centro-oeste brasileiro e as tribos indígenas se encontram uma vez por ano para fazer alguns jogos e também se confraternizarem, né? Eu me esqueci, a minha memória está muito fraca, mas eu me esqueci o nome desses jogos indígenas, dessa celebração indígena, né? Que acontece lá no Mato Grosso. Bom, então o Vanderlei Cordeiro, ele se preparou durante muito tempo e nos últimos anos que antecederam essa Olimpíada, ele se preparou ainda mais. E ele estava liderando a maratona olímpica com folga. Quando de uma hora para outra aparece uma pessoa, um ativista, que o tira, o empurra e ele tomba junto com o Vanderlei Cordeiro no meio das pessoas que estavam acompanhando. E quando eu estava olhando aquilo ao vivo, quando ele caiu, eu disse, meu Deus do céu, eu já tinha mais ou menos uma noção de como é esse preparo, de como é essa questão do condicionamento físico. Eu digo, quando ele voltou, que ele se desvencilhou, as pessoas o separaram desse cidadão. Quando ele voltou, eu digo, ele já não é mais o mesmo. Ele já não está porque ele interrompeu a frequência respiratória, a frequência cardíaca também teve alguma interrupção. Ele já não volta do mesmo jeito e ele vê aqueles competidores que estavam no segundo, no terceiro lugar se aproximarem cada vez mais e ele foi ultrapassado por 2 competidores e ele chega ao Estádio Olímpico de Atenas em terceiro lugar, mas eu fiquei impressionado porque ele não chega triste, chateado, fazendo alguns gestos de descontentamento. Ele chega abrindo os braços, né? Sorrindo, feliz. Ele ganha a medalha de bronze e quando ele vai dar a primeira entrevista eu fico mais impressionado ainda, porque ele dizia que a primeira pergunta que fizeram foi com relação a esse episódio.
E aquele rapaz, aquele homem que lhe tirou, ele pegou e disse: que homem? Não, aquilo faz parte do passado. Eu conquistei uma medalha olímpica. Eu cheguei aonde muitos competidores não conseguiram chegar. Eu estou muito feliz. E vejam só que essa atitude de Vanderlei Cordeiro fez com que ele hoje fosse lembrado por mim, por todos vocês, mas a gente não lembra quem ganhou a maratona daquele ano. Então, ele foi condecorado com a medalha de honra do Comitê Olímpico Internacional pela sua atitude proativa diante deste fato. Veja que 2 fatos a gente precisa fazer um paralelo com o assunto de hoje. O primeiro é que a gente está constantemente produzindo, manipulando e consumindo esse fluido vital. Os atletas, através dessa prática esportiva, têm essa capacidade muito mais potencializada. E o segundo fato é de que a mente, o condicionamento mental, ele é decisivo também para que a gente possa manipular. É por isso que manipular o princípio vital. É por isso que as pessoas dedicam, os esportistas dedicam também uma boa parte do preparo ao preparo mental, psicológico, né? Para que, diante de um momento de dificuldade, ele possa perseverar. E eles continuam utilizando e processando esse fluido. Bom, essas 2 jovens aí, Abby D'Agostino e Nick Hambley, elas protagonizaram também uma página belíssima dos Jogos do Rio de Janeiro, desses últimos que tivemos, porque elas estavam disputando uma corrida de média distância dentro do estádio, e uma delas, a Nick, se não me engano, Nick Hambley, ela tropeçou e caiu. A outra, a Abby D'Agostino, ao invés de continuar, ela parou e foi ajudar aquela competidora. Ela não enxergou a outra como uma competidora ou como uma adversária. Ela simplesmente parou o que estava fazendo e foi ajudá-la. Resultado, as 2 foram desclassificadas, porque não tiveram tempo necessário para ir para a final. Mas o Comitê Olímpico Internacional, diante do fato, diante da atitude, principalmente da Abby, mas também pela outra que agradeceu, e as 2 se abraçaram e foram juntas até o final da prova, o Comitê Olímpico resolveu promovê-las à final, independentemente do tempo que elas tinham tirado na prova. Isso foi uma página belíssima dos Jogos do Rio de Janeiro. Eu estou dando muito exemplo de atleta porque o atleta manipula constantemente esse princípio vital e o estado mental, haja vista que o espírito se serve da matéria para evoluir, é isso que a gente aprende na doutrina espírita. O estado mental é importantíssimo para que se possa manipular tanto o fluido cósmico universal e especificamente o fluido vital. Estão lembrados dessa daí? Essa imagem das Olimpíadas de 1984 em Los Angeles, dessa Suíça, veja que a Suíça é um país muito frio. E a Gabriele, ela se preparou durante muitos anos para disputar essa maratona. Ela estava com 39 anos à época, mas só que ela foi disputar em Los Angeles, numa época do ano muito quente e num período do dia muito quente também. Então ela começou a ter câimbras, os músculos não respondiam direito aos seus comandos, e ela chega praticamente se arrastando no estádio olímpico, mas ela mentalizou de que ela queria chegar até o final. As equipes foram socorrê-la, mas ela pediu para chegar até o final e ela vai cambaleando até o final, até que ela chega e conclui a prova. Com isso, da mesma forma do exemplo de Vanderlei Cordeiro, a gente não lembra de quem ganhou aquela Olimpíada naquele ano, mas a gente lembra. Quando a gente vê a imagem, lembra automaticamente da Gabriele. E por final, esses 2
essas duas pérolas, que são esses pai e o filho. A história desses dois é muito interessante porque o filho, o Rick, ele teve um problema no parto e teve comprometimento da oxigenação do cérebro e ele não conseguia, ficou com pouca mobilidade e o pai dele fez de tudo para que ele pudesse se comunicar até que em um determinado momento da vida eles conseguiram um dispositivo através de um computador que permitiu com que ele se comunicasse. E isso melhorou muito a qualidade de vida dele, mas quando ele ainda era criança, um jovem da sala dele sofreu um acidente e houve uma maratona beneficente para arrecadar recursos para patrocinar o tratamento da criança. E ele pediu ao pai para participar. E o pai participou empurrando a cadeira de rodas dele. E ele ficou tão eufórico, vocês podem ver nas fotos, que ele sempre fica assim, quando ele chega ao final de uma prova, ele abre os braços, ele fica efusivo, festivo. Aquilo tocou tanto o pai dele, que o pai dele se condicionou e começou a disputar inúmeras maratonas, inúmeras provas, inclusive o Iron Maiden, que é uma prova muito... o Homem de Ferro, né? É uma prova muito puxada, triatlos, etc., exatamente para ajudar o filho. Veja do que somos capazes, veja do que podemos fazer quando nos dispomos a mentalizar, a direcionar nosso pensamento e, através disso, a gente manipula os fluidos, especificamente o fluido vital, e isso representa uma mudança significativa nas nossas vidas. Eu espero que o assunto tão técnico, né, tão assim, teórico em alguns momentos, tenha dado pelo menos para que a gente possa fazer algumas reflexões a respeito da doutrina espírita. Eu acho que vocês estão de parabéns, a casa está de parabéns, a espiritualidade, através de Fabiano de Cristo, está de parabéns por trazer temas que aparentemente são tão assim cansativos, né? Mas que tem um fundo de necessidade para o nosso cotidiano, porque se a gente estudasse muito os livros basilares da doutrina espírita e a revista espírita, a gente já teria aí um manancial para toda uma encarnação, e talvez a gente não conseguisse vencer toda essa necessidade que temos. Eu desejo de coração que vocês tenham um bom regresso ao lar e faço votos de muita paz e bem a todos nós. Muito obrigado, Erivaldo. Levo um abraço fraterno aqui do SELEC. E vamos nos harmonizar agora. A prece vai ser... o passe vai ser coletivo, viu? Os passes já estão apostos. E todos fiquem em silêncio para receber todos os fluidos, né, necessários de cada um. Vou passar a palavra para a Graça, que ela vai preferir a prece final. Vamos pensar bons pensamentos, vamos pensar na natureza. Quem quiser fechar os olhos, dar continuidade a essa harmonia, para que possamos receber, né, toda essa energia passada pelo passe. Senhor Jesus, Mestre, Maria de Nazaré, espiritualidade aqui presente, agradecemos a oportunidade desse conhecimento. Te pedimos, Mestre Jesus, que nos ajude durante essa semana para conseguirmos conseguirmos aplicar efetivamente os conhecimentos adquiridos aqui. Que tenhamos uma semana de tranquilidade, de paz, de harmonia e vivenciando o teu amor. Te agradecemos por essa oportunidade e que sigamos para os nossos lares em paz. Que assim seja. Com essa prece, em nome de Deus, de Jesus, de Nossa Mãe Maria Santíssima, do Frei Fabiano de Cristo e de toda a espiritualidade que preparou esse ambiente para todos nós, damos por encerrada a nossa reunião da tarde e noite de hoje.